meus amigos, que beleza! Tô aqui do lado do meu amigo Elton. Olha que maravilha, esse grande luthier e músico, querido amigo, que já fez esse lindo 7 cordas e agora esses 6 cordas maravilhoso aqui. Então é isso, meus amigos. Então já sabem para quem ligar e adquirir o seu instrumento, que é uma verdadeira obra de arte. Parabéns, meu amigo, que honra tá tocando os seus instrumentos. Um beijo, viva a música brasileira e a luthieria brasileira com esse grande luthier, viu? É isso aí, vamos que vamos!